Marcelo Egea da Sertotal, organizador do Global Management Challenge Brasil, e hoje eu tenho a honra de entrevistar Juan Carlos Gaona, que é o gerente-geral da Abbott no Brasil. Juan Carlos é colombiano, formado em engenharia civil, com pós-graduação em marketing. Na Abbott, desde setembro de 2011, ele já trabalhou em diversos países. A Abbott é uma das patrocinadoras do GNC Brasil. Duas de suas equipes estão entre as finalistas que concorrerão na final nacional no próximo dia 20 de fevereiro aqui em São Paulo. Juan Carlos, obrigado por conceder essa entrevista. Prazer é meu. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui e fique à vontade para responder como você quiser. O que você poderia nos contar sobre a sua vida como líder de uma grande empresa multinacional como a Abbott? Muito bem. Eu posso lhe dizer que cada dia é diferente, com certeza. É um grande desafio e uma grande responsabilidade você cuidar de uma companhia como a nossa, que tem a ver e que muda de maneira positiva a vida de tantos brasileiros cada dia. Então, o nosso dia a dia é um dia que sempre é diferente, é muito complexo, tem inúmeras oportunidades para a gente entender negócios que hoje a gente talvez não está enxergando corretamente, tem outras para a gente começar a ver alguns riscos que poderiam também mudar um pouco a dinâmica do jogo, o que faz com que o nosso dia a dia seja muito em função das nossas equipes e de como a gente consegue aproveitar cada uma das oportunidades da melhor maneira possível. Nós temos hoje uma organização no Brasil que tem um pouco mais do que 1.300 funcionários, todos eles em função de um objetivo comum e único, que é fazer com que a saúde dos brasileiros cada vez esteja melhor e dar para esses pacientes que hoje utilizam os nossos testes de diagnóstico, os tratamentos farmacêuticos, os produtos de nutrição, a possibilidade de estar sempre com aqueles produtos na hora certa, no momento certo, quando o seu médico está requerendo ele. Isso faz com que a gente tenha um grande desafio de fazer com que aquela orquestra funcione muito bem, né? Então são 1.500, 1.350 funcionários pensando o tempo todo em como fazer para que aqueles pacientes sejam bem servidos. Faz com que o dia a dia seja muito desafiador, diferente e, obviamente, o mais importante, apaixonante. Você teve uma carreira de sucesso em posições estratégicas em diferentes países antes de chegar à Abbott. Quais foram as suas principais lições aprendidas com essa experiência multicultural? Muito boa pergunta, interessante. Eu tive a chance de ter a oportunidade de trabalhar em outros países. Eu trabalhei na América Latina, em vários outros mercados, trabalhei na Europa, também na França. Eu acho que uma das coisas mais importantes para não só qualquer profissional que tiver a oportunidade de ter uma experiência em outro país, sino também qualquer um que esteja mudando de posição ou indo para uma outra empresa, é você ter a oportunidade de se adaptar rapidamente ao que você acha que vai ser importante para ter sucesso naquela vaga que você vai ocupar. Isso é uma coisa que você só aprende com o tempo. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando se trata dessa experiência multicultural é você ser muito humilde e entender que cada uma das pessoas, dependendo da origem, não só do país de onde eles vêm, mas também profissional, ou qual é esse tipo de perfil que o profissional tem uma coisa diferente a falar, a contribuir, que faz parte desse debate que você tem, que é saudável dentro de uma organização. Isso é importante, você tem que aprender a ouvir muito bem, escutando mesmo o que as pessoas querem falar. E eu acho que uma coisa que eu aprendi naqueles anos em diferentes culturas e aplica muito bem também para qualquer um que queira ser um líder no mercado qualquer, é que você tem que ter certeza absoluta que você é coerente com o que você faz. O que você faz diz muito mais do que você realmente está falando. Então tem que ter uma coerência clara entre a ação que você está executando e como você realmente leva o seu trabalho diariamente, junto com o discurso que você tem. Não adianta você falar que tem coisas importantes que você nunca faz questão de mostrar aqui um exemplo disso. Nós temos que ser exemplo como líder do que a gente quer que as pessoas sigam, façam. E dessa maneira a gente ganha credibilidade também com as equipes que estão tentando ser inspiradas a chegar a um objetivo que é muito desafiador, como é o caso da Abbott, por exemplo, no Brasil. Então, nós queremos manter um discurso muito coerente, mostrando que a gente tem muitas coisas para fazer melhor e fazendo questão de fazer da nossa vida um exemplo para que as pessoas entendam que o que é importante são, por exemplo, os valores da companhia que nós temos que respeitar e ter sempre foco no paciente, que é o mais importante da companhia, independentemente do que a gente esteja fazendo, o foco é sempre o paciente. Se você não é o exemplo disso, as pessoas também não vão fazer. Então, acho que uma das grandes aprendizados, além do fato que você tem que se adaptar muito, escutar as pessoas,
e entender que o que você faz fala muito alto. E também eu acho que é importante você ter, se possível, sempre equipes diversas em termos de onde eles vêm, de o que eles estão trazendo para contribuir à discussão na companhia, porque você quer ter equipes que estão sempre tentando desafiar o que você está pensando que é correto ou que é o caminho a seguir. Dessa maneira você consegue crescer realmente, tendo debate sobre ideias que talvez não sejam mais adequadas. Isso não acontece se as equipes são todas elas muito homogêneas. Então, uma das coisas importantes também é você se rodear de pessoas que têm diferentes perspectivas, maneiras de pensar que não sejam as mesmas que você tem. Interessante. Quais são os destaques que você daria, culturais, né, no ambiente da Abbott, que você poderia mencionar como diferencial em relação a outras empresas? Okay. No aspecto de ambiente de trabalho, convívio, né? O que faz da Abbott um lugar especial para se trabalhar? Bem, eu acho que o mais importante que eu destacaria é a gente gosta do que faz. A gente gosta muito do que a gente faz. A gente entende que nós estamos aqui para fazer diferença na vida de alguém, de muitas pessoas, na verdade. E isso tem uma conotação diferente quando você acorda todos os dias para fazer o que você quer fazer. Porque você sabe que o seu trabalho bem feito vai trazer benefícios a alguém, benefícios que têm a ver com a vida própria das pessoas. Isso, por si só, é uma força muito grande em termos de motivar e criar um ambiente de trabalho que faça com que as pessoas venham comprometidas. Tem uma outra característica que eu acho que a Abbott tem em termos do ambiente de trabalho. A gente gosta do que faz e é realmente agradável no ambiente de trabalho. A gente tem uma equipe que felizmente tem um clima organizacional que permite que a gente tenha um debate de ideias que é muito importante, mas sempre baseado no respeito às pessoas. Então, tem discussões, tem muitos assuntos nos quais a gente tem diferentes pontos de vista, que são todos eles válidos, mas a gente gosta muito de garantir que se respeita o funcionário, que se respeita aquele que está trazendo uma contribuição diferente, até porque essa é a maneira de você fomentar mais ideias na mesa e você tentar realmente fazer com que tantas pessoas que tem na companhia possam trazer também algum tipo de ideia que ao final a gente consiga levar para aqueles pacientes que vão se beneficiar com aquela atividade das pessoas que trabalham com a gente. Então eu acho que hoje nós temos, além disso, a grande vantagem de ser uma companhia que não é uma companhia só farmacêutica, é uma companhia que cuida da saúde. Nós temos um amplo portfólio de produtos que vão desde testes de diagnóstico de laboratório até produtos para oftalmologia, passando por produtos nutricionais, produtos, por exemplo, para cirurgiões cardiovasculares, stents e muitos outros, que permite que a gente tenha nessa diversidade de divisões que nós temos de negócios, oportunidades de desenvolvimento para muitas pessoas. Isso também cria um ambiente de trabalho onde você consegue realmente ter diferentes perfis. Então nós temos, por exemplo, hoje o nosso líder da área da divisão vascular, que é uma pessoa que já conheceu o negócio farmacêutico, que passou por ele, já conheceu o negócio nutricional, porque também trabalhou nele, e são pessoas que têm uma visão muito mais abrangente do negócio da saúde como um todo. Então, ao invés de nós termos visões muito segmentadas, a gente consegue ter realmente especialistas nas áreas nas quais a gente trabalha, mas com líderes que têm uma visão muito mais abrangente sobre o negócio em geral, sobre a companhia e sobre como a gente pode alavancar essa sinergia de termos várias divisões para o benefício comum, de novo, que é trazer mais saúde para o Brasil. Fora que o escritório aqui é super alto astral, se eu pudesse trabalhar aqui. É diferente. Ajuda muito também para você ser mais criativo, né? E ter também uma abordagem diferente na hora de vir trabalhar, é verdade. O mercado de cuidados com a saúde, que é o mercado em que a Abbott está, né, tem mudado muito nos últimos anos. Como é que isso afetou a gestão de recursos humanos da empresa? Olha, isso é verdade, e ele continuará mudando, porque o mercado da saúde é um mercado que, por definição, tem que ser muito bem regulado. Faz sentido, faz parte, a gente está realmente muito aberta àquelas mudanças que trazem o bem para cada vez ter uma proteção maior e para fomentar também que a saúde do Brasil continue a melhorar. Eu acho que em termos do recurso humano, a gente tem investido muito em fazer com que aquelas pessoas que hoje trabalham com a gente sintam como eles estão fazendo uma diferença na vida daquelas pessoas que nós tocamos com nossos produtos e nossos serviços, e isso faz com que o nível de comprometimento talvez seja um pouco diferente do que outras indústrias em geral. E obviamente, claro que nós temos uma guerra para reter talentos no Brasil em geral. Você tem uma taxa de desemprego muito baixa, o que faz com que as pessoas
facilmente troquem de emprego se elas querem, o que traz um desafio ainda maior, não só para você atrair novos talentos, mas para também manter muito engajados aqueles que você tem hoje na companhia. Nós gostamos de falar que a gente não retém talentos, a gente engaja pessoas. A gente gosta de pessoas que estão engajadas. Reter tem aquela conotação de te dou alguma coisa em troca para você ficar comigo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas que estão engajadas porque acham que é melhor dedicar o tempo deles trabalhando para a Abbott, que faz diferença na vida de 1.000, ou 2.000, ou 1 milhão de pacientes, do que simplesmente tentar retê-los por causa de algum tipo de benefício que a gente oferece. Nós hoje temos uma política muito competitiva no que diz respeito a benefícios, compensação. É importante para a gente também atrair esses talentos e para mantê-los de uma maneira justamente remunerada. Mas também nós estamos trabalhando muito, investindo no que diz respeito a desenvolver aquelas pessoas, e temos uma área que está focada em treinamento e desenvolvimento de conhecimento daquelas pessoas que nós queremos que sejam cada vez melhores, né? Então, não adianta a gente achar que atrai os talentos e simplesmente eles vão trazer um conhecimento que nós vamos utilizar. Nós queremos também gerar esse conhecimento e fazer com que eles internamente cada vez sejam melhores. Grande vantagem que nós temos de novo, no Brasil nós temos 8 divisões diferentes. Você tem a possibilidade de estar indo de uma para outra, aprendendo diferentes modelos de negócio e também contribuindo para cada uma das divisões de maneira diferente, fazendo com que a gente, de novo, utilize aquele recurso humano da melhor maneira possível e que ele possa crescer dentro da organização também. Vocês sentem a guerra dos talentos aqui? Vocês sentem essa questão da guerra dos talentos? Porque é um fato que o mercado está aquecido no Brasil e faz parte, de novo, do bom momento que o Brasil está vivendo nos últimos 5, 10 anos. A economia está indo muito bem, a taxa de desemprego está caindo. É óbvio que cada vez mais difícil você, então, encontrar talentos disponíveis no mercado onde você tem uma empregabilidade tão alta. Então, é uma simples conclusão de um fenômeno macroeconômico que é bom para o país e que faz com que você tenha que ser muito mais criativo e competitivo na hora de fazer com que eles fiquem engajados. Então, a gente sente, com certeza sente. É diário, é uma coisa que a gente trabalha muito com a nossa liderança para, de novo, engajar essas pessoas. E não é só, mais uma vez, manter uma remuneração competitiva que faz com que eles fiquem, que felizmente nós temos bons resultados em termos disso, mas também fazer com que eles vejam que tem um grande potencial de crescimento na Abbott como profissionais. Então, ao mesmo tempo que a gente está trazendo talento, porque nós temos algumas áreas novas, onde nós não temos conhecimento, por exemplo, a área de acesso ao mercado nova para a Abbott, trouxemos uma equipe de fora. Também tem muitas áreas que a gente está vendo que tem possibilidades de promover, e a nossa promoção interna é realmente muito forte. Nos últimos, provavelmente 12 meses, a gente promoveu mais do que 150 pessoas numa companhia que tem 1.250 funcionários. É realmente importante e a gente continuar fazendo isso porque faz parte de desenvolvê-los e ganhar essa guerra de talento que está lá fora. Ok. O que a Abbott espera das gerações mais jovens? Essas que estão começando, estão chegando agora na empresa, né, começando as suas carreiras. O que a Abbott pode oferecer como oportunidade para essa juventude que está chegando? A gente tem atraído muito talento naquela faixa etária. A gente acha que esses profissionais estão trazendo, e a gente gosta, e isso que a gente está querendo obter cada vez que vai no mercado nessa faixa etária, pessoas que têm paixão pelo que fazem, pessoas que gostam de desafiar o status quo, né? E pode parecer uma frase meio que muito comumente utilizada e pouco aplicada, mas na hora da verdade, nesse nosso caso hoje, atual, nós estamos reinventando a companhia. A gente passou por um processo de separação recente, onde a gente está separando uma divisão, que é uma divisão de produtos farmacêuticos de especialidade, o que fez com que a gente tivesse hoje, então, uma grande chance de pegar as outras divisões que ficaram como a Abbott e fazer com que a companhia entendesse que o modelo de negócio mudou em função dessa nova realidade e sim aquela divisão que foi embora. Então, processos, tudo que tem a ver com procedimentos, políticas, abordagens, maneira de chegar no mercado, está sendo visitado para entender como que a gente está fazendo isso e se realmente faz sentido. Nessa hora você quer ter ideias novas, ideias diferentes, das pessoas que vêm aqui e perguntam, mas por que vocês fizeram isso ao longo dos últimos 10 anos e não fazem desse jeito? Isso vem dessa geração também. Tem muita gente, obviamente, de outras gerações que faz parte dessa contribuição, mas a geração que vem, vamos dizer,
sem viés ajuda muito na construção de uma nova companhia, quando você realmente tem o interesse genuíno de escutá-los. E isso a gente quer e a gente faz. Então, acho que isso é o mais importante, trazer essa paixão e essa iniciativa de fazer com que as coisas sejam diferentes, sem pensar muito no que existe hoje, mas criar uma companhia nova que a gente precisa, né? O mundo está mudando todos os dias, aquele que não mudar morre, então a gente gostaria de ter sempre vivo aquela oportunidade de ter ideias novas a diário. Ok. Bom, você sabe que a gente consultou a nossa comunidade, né, do GNC, e eles enviaram algumas perguntas. A gente, nessas que eu te fiz, já tem muita da contribuição deles também, mas essas duas últimas que eu vou fazer, em especial, são de dois participantes. Ok, tá bom. A primeira delas é: quais os erros mais comuns cometidos pelos jovens profissionais, na sua opinião? Eu acho que o que pode acontecer com maior frequência é que aquele profissional vem com uma ansiedade muito grande em termos de ambição da carreira. Ter ambição não é ruim, muito pelo contrário, a ambição move o mundo. Então você tem que ter uma ambição clara sobre onde você quer chegar e para onde você vai. Agora você tem que entender também que tudo tem na vida processos e passos a seguir, tem etapas a serem queimadas. Não adianta você pensar que você sai da faculdade e depois faz um MBA na hora e porque você tem um MBA você vai ser gerente geral em 2 dias. Não funciona desse jeito. A vida ensina muitas coisas e é realmente na hora de você trabalhar e contribuir para uma organização onde você aprende muito mais do que você aprende na faculdade, não tem comparação nenhuma. Então eu acho que essa ansiedade de crescer profissionalmente deve ser muito bem balanceada com com pé no chão, entender muito bem quais talvez os gaps, as brechas que tem ainda de conhecimento que aquele profissional precisa para ser cada vez melhor. Eu acho que aqueles profissionais, em geral, são pessoas que têm uma paixão muito clara pelo que fazem, que gostam de contribuir na organização. Às vezes, talvez, eu encontro dificuldade em receber retroalimentação, feedback, para eles entenderem como melhorar cada dia. Deles para você ou de você para eles? De você para eles. Eles têm dificuldade de receber feedback. Exatamente. Então, eu acho que um conselho que eu daria é entender muito claramente que tem uma frase em inglês que fala que feedback is the breakfast for champions. E é realmente isso. É o café da manhã dos campeões. Se você consegue ter uma retroalimentação sobre o que você faz bem, mas principalmente que te faz crescer, sobre o que você não faz tão bem, é aí onde você consegue fechar talvez aqueles gaps que você tem de desenvolver a sua carreira da melhor maneira possível para crescer uma organização. Então, acho que essa ansiedade é uma coisa que talvez tem que ser gerenciada da melhor maneira possível, não que seja ruim ser ambicioso, mas tem que entender, então, como que você consegue chegar nesse objetivo que você tem de carreira profissional, mantendo aquela ansiedade, mas balanceando-a com alguma realidade sobre como você tem que melhorar para ser uma melhor pessoa cada vez. Ok. E a última: se a nossa carreira fosse uma cesta, o que seria imprescindível colocar nessa cesta? Essa é uma excelente pergunta também. Eu acho que uma coisa muito importante para essa cesta é você colocar os teus erros. Nada ensina mais para as pessoas, do ponto de vista profissional, provavelmente pessoal também, sobre a vida e sobre a vida laboral, nada ensina mais do que você aprendeu quando você errou. Então, a vida está feita de escolhas, obviamente, tudo nós fazemos a diário. E, claro, os sucessos te ensinam muita coisa. Mas nunca você aprende tanto quanto você erra. Quando você tem um erro, quando você tem algum tipo de estratégia, algum projeto, alguma iniciativa que não deu certo, é desse aprendizado que você vai tirar, talvez, a maior quantidade de informações que são úteis para você se reinventar como profissional e fazer com que você, da próxima vez, faça melhor. O sucesso, por si só, ele é bom no momento em que as coisas estão no mesmo contexto. Mas as pessoas, e volta ao ponto da adaptabilidade, tem também que entender que os mercados mudam, a dinâmica é diferente, as indústrias têm outro também modo de pensar de uma para outra, o que faz com que, se você quer ser um profissional muito completo, tomara que muito cedo na sua carreira você tenha a chance de errar, realmente. Porque aí é onde você realmente aproveita, aprende esse erro e faz com que a tua experiência como profissional seja cada vez mais rica. Os sucessos vão ser melhores também no futuro e fará com que você construa uma carreira muito mais sólida. Ao final do dia você já sabe o que é errar
e vai permitir também que as pessoas que você está liderando entenderem como melhor fazer para que isso não aconteça com frequência e para contribuir também para o crescimento delas. Então, olhar os erros, eu acho que isso é uma coisa que com certeza a cesta tem que ter. Eu acho que a cesta tem que ter com certeza absoluta humildade. Eu sou convencido de você manter muito os pés no chão e entender que apesar de você atingir posições de liderança, não muda a essência do que você é e você faz. E eu acho que uma coisa importante para todos aqueles que estão visando uma carreira onde vão terminar em posição de liderança é entender que o líder não está lá para mandar, né? Na verdade ele está lá para obedecer, na verdade. A gente está aqui para tirar problemas do caminho das equipes que você tem. Então, uma visão diferente de como você enxerga a tua carreira profissional. Você quer crescer para mandar? Está errado. Você vai crescer para ter mais responsabilidade, porque isso traz com que você tenha o dever de fazer com que as suas equipes tenham sucesso. E para isso você trabalha para as equipes. Como é que você faz para que essas equipes que estão trabalhando sob sua responsabilidade estejam cada vez visando um futuro melhor, crescendo profissionalmente? Só se você trabalhar em função deles, dando para eles essas ferramentas, tirando o que pode ser um risco da frente deles, vai garantir realmente que esses profissionais cresçam, tenham sucesso e, obviamente, por consequência, você vai crescer também. Só você vai entender isso quando tem uma equipe que faz você crescer. Uma equipe cresce e, ao mesmo tempo, o líder vai crescer, mas não acontece o contrário. O líder nunca vai crescer se a equipe não crescer. Então, eu acho que uma coisa importante também nessa cesta que a pessoa menciona é humildade. Você tem que entender o que você faz como líder realmente e qual é a função real desse líder, né? Eu diria que essas duas são talvez coisas para ter em consideração. Ok. Bom, Carlos, obrigado pela entrevista. Prazer. Gente, obrigado por vocês assistirem o nosso canal e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.